Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui tudo bem, graças a Deus, né? Mais um vídeo pro canal e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês um pouquinho de como foi retornar ao trabalho e deixar o meu pequenininho aí, né? Quando se fala em voltar ao trabalho e deixar o pequenininho, é um terror aí, né? Pra maioria das mamães aí, né? Então, vou contar pra vocês um pouquinho de como foi a minha experiência, tá bom? Lembrando que se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa aquele like, compartilha, comenta, né? Só assim o YouTube vai entender que você tá gostando dos nossos vídeos e vai repassar pra mais pessoas. Bora lá, então, povo! Faz uns 15 dias, mais ou menos, que eu voltei a trabalhar, né? E eu vou resumir pra vocês até o dia de hoje como está sendo tudo isso, tá bom? No primeiro dia, gente, o primeiro dia, se prepare psicologicamente. Essa é a realidade. Como eu falei pra vocês, eu gosto de, né, ser bem sincera nos vídeos e se prepare psicologicamente, principalmente se você não quiser e realmente tiver que retornar ao trabalho. Porque, olha, é complicado. Parece que a gente tá indo e tá deixando metade do nosso coração em casa, porque é muito difícil, né? A vontade que a gente tem é de largar tudo, pedir as contas e não voltar mais. Mas a gente sabe que a gente tem deveres e obrigações também com a empresa e que não é assim que funcionam as coisas, não é verdade? Então, pra mim, no primeiro dia foi assim, nossa, eu comecei a sofrer um dia antes, né? Fiquei triste, chorei no dia, né? Aí quando cheguei no trabalho, né, durante o expediente, o peito começou a vazar, né? Porque eu sabia que aquele horário era o horário dele tá mamando. Ficou duro os peitos, empedrou o leite, fiquei com febre, né? Por conta que os peito ficou bem cheio, né? Então foi complicado, não somente para o Isaac, mas para mim também, né? Mas para mim foi mais complicado essa parte do leite, né? E com certeza a parte de deixar o pequenininho, né? E para ele, como é que foi? Então, assim, só vou resumir a rotina de como foi. Eu acordei por volta de umas 5h30 para fazer as coisas da casa, arrumar a bolsa dele. Quando foi 6h40, eu tirei ele do bercinho para descer para casa da minha sogra. E aí ele já sentiu uma diferença, porque até então eu deixava ele no bercinho e ele acordava por volta de umas 8 horas, né? Aí eu ia lá, dava banho, né? Fazia a rotina dele que ele já estava acostumado. Então, essa movimentação de tirar ele do berço para poder descer para casa dela, ele já sentiu ali, né? E no primeiro dia ela me ligou, era por volta de umas 10 horas da manhã, falando que ele estava chorando muito, que não parava de chorar, que ela não sabia mais o que fazer. E meu coração realmente ficou cortado, né? E aí eu falei pra ela, olha, tenta fazer isso, isso e isso, que talvez dê certo. E aí ela foi lá, né? Pegou ele no colo, balançou, conversou, brincou. Foi dando uma tapeada até que ele se acalmou. Na hora do almoço eu vim em casa, realmente eu vi que ele tava bem agitado, né? Tava com os olhinhos vermelhos, até que de tanto que chorou, chorou bastante. Mas aí ele me viu, mamou um pouquinho e já se acalmou, né? E quando eu cheguei, né, nesse primeiro dia em casa à noite, eu percebi que ele tava com febre. E aí eu fui, dei um banho nele, dei o peito pra ele, ele mamou. Antes de medicá-lo, né, depois que ele mamou, ele dormiu, na verdade, ele mamou e dormiu. Aí quando ele acordou, antes de medicá-lo, eu fui medir novamente a febre e a febre tinha sumido. No segundo dia, a mesma coisa, né? E aí eu conversei depois com a pediatra sobre isso e ela me falou que é emocional, né? Que o bebê ele sente, né? Que as pessoas pensam assim, ah, porque é pequenininho, mas não sente. Mas o bebê sente sim, mexeu muito com a rotina dele, né? Então, os 2 primeiros dias ele teve febre, nos outros não. Mas aí ele ficou inquieto, ele não queria tirar as sonequinhas dele. Quando eu chegava na hora do almoço, né, ele estava acostumado a ter a papinha. Ele não queria a papa, né, ele queria o peito. Tem outros vídeos onde eu falo pra vocês que eu tava fazendo a introdução já do leite, né, da fórmula. Mas eu também tirava o leite materno e dava pra ele na mamadeira. Nesses primeiros dias que ele ficou com ela, ele não quis pegar o leite materno na mamadeira, ele só quis a fórmula mesmo, tá? Então, assim, ele sofreu bastante. E quando eu cheguei em casa, ele só queria ficar comigo. Era só comigo, gente. Só tinha tempo de tomar um banho. Eu ia lá, tomava um banho para poder movimentar, fazer uma massagem nos seios, né? Para ele poder pegar, até porque ele não conseguia pegar no seio duro do jeito que tava. Então eu ia, tomava um banho, fazia uma massagem ali, tirava um pouco do leite na bombinha para ele pegar. E ele só queria ficar comigo. Uma outra coisa que mudou no comportamento dele foi durante a noite. O Isaac ele estava acostumado a dormir no berço dele, ele acordava uma vez só durante a noite. Tinha vez que dormia direto
E isso no comportamento dele. Ele não queria dormir mais no bercinho. Eu colocava ele no berço, dava 10 minutinhos, ele acordava. Então eu tive que passar a deixar ele dormir na cama, porque senão eu não conseguia dormir. Porque ele acordou a noite toda, nos primeiros dias, não queria ficar mais no bercinho. Ele queria ficar ali na cama, sentindo o cheiro, sabendo que ele estava perto da mãe, né? E começou a procurar também mais o peito à noite. Eu acho que era uma forma. Quando ele estava no peito, eu acho que ele entendia que eu estava próximo, né? Então ele começou não querer ficar no berço e ficar o tempo todo no peito, né? Então eu também percebi essa mudança nele. Ele tava dando muito trabalho para dormir, sendo que ele dormia a noite toda, né? Então foi bem difícil, gente, foi bem complicadinho aí, né? Mas hoje ele já se adaptou a tudo isso. Ainda tá com um pouco de dificuldade aí nessa parte de eu chegar, ele só quer ficar comigo e ainda tô com um pouco de dificuldade para ele dormir. Ele tá dormindo na cama, mas assim, já não tá pegando tanto peito, tá dormindo um pouco mais, só que ainda não consegui voltar ele pro berço, né? Espero que daqui uns dias eu consiga fazer isso sim. Então, assim, foi muito complicado pra mim, como eu falei pra vocês, não somente ele sofreu, eu também sofri bastante, né? Mas a gente tem deveres e obrigações, né? Com a empresa também. É, Exatamente por isso, né? Tudo muito corrido. Não vim aqui gravar vídeos pra vocês porque eu tava tentando me organizar, tava tentando organizar meu, né, psicológico, porque mexe demais com o nosso psicológico, tá bom, gente? E quando eu chegava em casa, o tempo que eu tinha ali, antes de ir fazer as outras coisas, eu queria ficar um pouco com ele pra ele entender que sim, era necessário eu estar lá na empresa, mas que também eu tinha um tempo pra ele, que eu não tava abandonando ele, né? Eu acho bacana quando a gente chega em casa e a gente tem esse tempo pro filho. Eu super entendo que a gente tem milhões de coisas pra fazer, tá, gente? E eu falo pra vocês que depois eu ficava correndo com tudo isso, mas eu acho que é importante a gente mostrar esse afeto, né, pro nosso bebê, mostrar pra ele que apesar da gente ter um dia corrido, a gente tem um tempo pra ele, né? Eles estão crescendo, né? Tá formando ali o caráter, estão formando alguns sentimentos nele. E eu acredito que esse sentimento de abandono, de rejeição, a gente não pode deixar com que ele sinta isso, né? Então a gente tem que realmente acolher o nosso bebê aí. Eu sei que a gente tem milhões de coisas para fazer, mas mais importante do que tudo é a gente ter o tempo ali para o nosso filho, né? Então, devido a tudo isso, eu conversei com a empresa para ver o que dava para ser feito, porque eu queria realmente sair para poder ficar um pouco mais com meu filho, né? Até ele crescer um pouquinho mais, porque eu percebi que realmente ele estava sentindo. Ele tá ficando com a minha sogra. Minha sogra cuida super bem. Minha sogra é uma pessoa maravilhosa, tá? Eu sempre gosto de deixar isso muito claro, porque algumas pessoas falaram: ah, mas ele tá ficando com a sua sogra e você quer sair. Mas não é pelo fato de quem tá cuidando, é porque eu quero estar um pouco mais próxima dele, tá bom? Quero ficar com ele aí até ele ter pelo menos um aninho, dele começar a entender as coisas. E aí sim, né, a gente pensa de volta no trabalho. E então, assim, eu conversei com a empresa, né, e existe, como eu falei pra vocês, obrigações, né, e aí eu peguei 4 meses, tá bom? Quando a gente é registrado pela CLT, a gente tem 120 dias de estabilidade, é onde você fica com seu bebê e você não pode ser mandado embora, tá bom? Depois desse período, a gente volta para a empresa, aí, né, a vida que segue. No meu caso, eu fiquei 5 meses com o Isaac, porque a empresa me deu mais um mês de férias. Então, eu voltei, o Isaac já estava com 5 meses. Outra coisa também que é legal falar para vocês é que quando a gente retorna para o trabalho, se a gente for continuar trabalhando, né, a gente tem um direito de ter 2 saídas de meia hora para amamentar até o seu bebê completar 6 meses, tá bom? Então, tô com 15 dias que eu voltei a trabalhar. A minha jornada de trabalho é das 7 às 5, então eu tava saindo das 7 às 4 por conta dessas 2 saídas. Só que o que aconteceu? Lá na empresa, eu conversei com a minha patroa e ela, em vez de me liberar 2 saídas, porque pra mim não ia dar certo, porque eu não moro tão próximo da empresa e também não tinha como alguém levar o bebê pra mim. Então a gente se resolveu ali e aí eu saía 1 hora mais cedo. Então, se você é registrado pela CLT, você tem direito a essas saídas da amamentação aí, tá bom? São 2 saídas de 30 minutos, tá? Outra coisa que eu ia falar pra vocês, então aí eu conversei com eles, já tá dando aí andamento nos papéis, tá bom? E daqui uns dias eu já vou estar em casa para ficar com o meu bebê, para poder acompanhar mais um pouquinho aí do desenvolvimento dele, né? Essa foi uma escolha minha. Eu super entendo e acho que a gente tem que ter empatia pelas outras pessoas, porque assim, né? A mãe ela é julgada de todas as formas, aquela que vai trabalhar ou aquela que fica em casa. De todas as formas a gente é julgada, né? Então a gente tem que ter empatia pelas aquelas que têm que deixar os seus bebês
com outras pessoas para poder trabalhar. A gente tem que ter empatia pelas aquelas que optam largar do trabalho para poder criar os seus filhos, entendeu? Então, assim, a gente tem que saber respeitar a opinião dos outros, né? Porque a gente vive num mundo aí onde as pessoas só sabem julgar e não se colocam no lugar do outro, né? Como eu falei para vocês, para mim, até então eu achava que eu ia conseguir voltar a trabalhar, né? Mãe de primeira viagem aí, não tinha ainda amadurecido essa ideia de ser mãe, mas depois, na prática, quando você começa ali a voltar e deixar o seu pequenininho, você sente aí algumas coisas que fazem você mudar de pensamento. Mas eu também entendo que tem muitas pessoas que podem estar na mesma posição que eu e não podem, e não tem como largar um emprego, porque necessitam ali estar, né, necessita ali que eu falo do salário, às vezes não dá para contar somente com o salário do esposo, então a gente tem que ter empatia sim, e hoje eu posso falar, eu sei o quanto é doído isso para uma mãe, né? Então antes de você abrir a sua boca para fazer algum julgamento, se coloque no lugar, né? Porque a gente não sabe de fato pelo que a pessoa tá passando para ela tomar aquela decisão de voltar ou não. Tá bom, pessoal? Então acho que era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Daqui uns dias já vai estar, acredito que a empresa já vai estar lá me dando aí me liberando, vamos dizer assim, né? Foi tudo, graças a Deus, conversado, foi tudo numa boa, saí de portas abertas, agradeço eles, né? Que a gente pôde chegar aí num acordo legal, bacana, onde foi favorável para todo mundo, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado dos vídeos, né? Se você tá na mesma situação que eu, boa sorte para sua escolha, independente de qual seja, se você optar em voltar a trabalhar, né, ficar na empresa, que Deus te ajude aí, mantendo, para que você tenha calma, tranquilidade, né, consiga cumprir aí a sua jornada de trabalho. Para você que quer sair, que Deus te abençoe, que dê tudo certo, para que você saia com todos os seus direitos, porque eu sei o quão difícil é a gente chegar lá e pedir as contas, sendo que a gente precisa desse dinheiro, tá bom? Quando eu falei assim, que as mães precisam, eu também preciso, mas como eu falei, como eu sou registrada pela CLT, eu tenho uma segurancinha aí, que é o seguro, dá para mim talvez se reinventar, buscar ganhar dinheiro de uma outra forma, para mim estar mais um pouco com o meu pequeno, né? Eu super entendo a mamãe que tá do outro lado, e ela não quer sair, né, por conta, como eu falei, necessita demais, às vezes é só ela que tá ali segurando a casa, enfim, né, são vários fatores aí. Então é isso, né? Que espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.